amados, abra a tua palavra lá em 1 Samuel, em nome de Jesus. A palavra diz assim que ela nos liberta, né? Como é que nós sabemos que a palavra nos liberta? Se nós realmente conhecermos a palavra. E falar em conhecer a palavra, terça-feira agora, vai ser o último dia que teremos aula esse ano do ensino bíblico, é isso, professora? Então, mesmo que você que nunca veio, venha nesse último dia para você ver como é que é. E nós vamos também fazer um evento de confraternização, provavelmente, né? Então venha assistir essa aula e se prepare para o ano que vem, que vai ser melhor ainda, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra a tua palavra lá em 1 Samuel, no capítulo 20, por favor. 1 Samuel, no capítulo 20, agora vai até o versículo 35, por gentileza. Quem encontrou, sem vergonha nenhuma, dá um grito aí, fala glória a Deus, amém, aleluia. Eita, coisa boa. A palavra diz assim, lá em 1 Samuel, capítulo 20, 35. Na manhã seguinte, saiu Jonatas ao campo, no tempo ajustado com Davi, e levou consigo um rapaz. Então disse ao seu rapaz: corre e busca as flechas que eu vou atirar. Este menino correu e ele atirou uma flecha, que fez passar além do menino. Chegando o menino ou o rapaz ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, gritou Jonatas atrás dele e disse: a flecha está mais para lá. Tornou Jonatas a gritar: apressa-te e não demores. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam desse combinado. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e disse: anda, leva para a cidade. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi ao lado do sul e prostrou-se o rosto em terra 3 vezes. E beijaram-se um ao outro, Davi e Jonatas, e choraram juntos. Davi, porém, chorava muito mais. Disse Jonatas a Davi: vai em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência. Então Davi se levantou e foi embora, e Jonatas voltou para a cidade. Deixa aberto agora ali, em 2 Samuel 9, só deixa aberto, põe seu dedo lá, vamos entender o que essa palavra está nos dizendo, irmão. Se eu pudesse dar um tema para essa palavra, eu daria o seguinte tema: a importância de um relacionamento verdadeiro. Até onde a gente leu, irmãos, fala de 3 personagens principais: Davi e Jonathan, mas tem um que ainda não foi falado aqui, vai falar daqui a pouco, que nós vamos ler, mas tem um chamado Mefibosete. Depois nós vamos entrar na seara do Mefibosete. Mas nessa questão aqui, estudando essa palavra, a gente precisa entender o que estava acontecendo. Saul queria matar Davi. Saul estava inconformado, porque Davi, nas suas ações, dava muito mais resultados que Saul. E Saul então queria matá-lo. E Davi, chamando Jonatas, que era seu amigo, Davi falou para ele: Jonatas, seu pai quer me matar. Eu não fiz nada para ele, mas ele quer me matar. E Jonatas falou para ele: não, meu pai não faria isso. Meu pai conta tudo para mim. Se ele fizesse isso, ele iria me falar. E aí eles fizeram uma combinação e falou: olha, eu não vou participar dos eventos, de uma festa que vai ter, e veja a reação do seu pai, e você vai me dizer se eu tenho razão ou não. Combinaram isso, perfeito. Chegou-se no final de semana e houve o evento. No primeiro dia Davi não foi. Na mesa do rei tinha um espaço para Davi. Volto a dizer, Davi não foi. No segundo dia Davi também não foi. Saul ficou irado e perguntou: cadê o Davi? Por que ele não veio? Imediatamente Jonas falou para ele: pai, ele falou comigo, ele me falou que teria que fazer uma consagração junto à família dele lá na outra cidade, por isso ele não está aqui. Ao terminar essa frase, Saul ficou possesso
e começou a falar o que estava oculto, que Jonatas não sabia. Ele tinha que estar aqui, porque eu vou matá-lo. Aí Jonatas acreditou no que Davi tinha falado. E eles fizeram uma segunda combina, que é o jogar a flecha, do qual nós já falamos. Então ficou comprovado que realmente Saul desejava matar. Porém, e aí vem o foco dessa primeira palavra, o relacionamento dos dois era tão forte, tão digno, tão especial, que o Jonatas resolveu fazer uma aliança muito maior e verdadeira com Davi do que com o próprio pai. Por que isso? Porque a direção, o caminho que o pai estava levando era de morte e não de vida. E logo contra quem? Contra o seu talvez único, e se não for o único, mas era o melhor, a Bíblia fala que era o melhor amigo. E eu quero chamar a sua atenção agora, porque a Bíblia ela é prática. A Bíblia não é um livro de romance que você lê, admira, sente, chora e vai dormir. Não, a Bíblia é prática. E o que é que eu aprendo com isso então? E é justamente aí que eu vou começar a falar algumas das coisas que a gente precisa aprender com essa palavra. Mas antes, só antecipando um pouco de Mefibozeque, quando ele tinha 5 anos, aconteceu um acidente. Ele tinha uma babá, vamos dizer assim, que devido a um acontecimento, a um fato, ela deixou o Mefibosete cair, e no que ele caiu, ele quebrou os 2 pés, e ele ficou, uma das versões que eu li, ele ficou aleijado, em outras palavras, ele ficou deficiente, com 5 anos, e quando você fica deficiente, meu irmão, você fica dependente, e ele ficou dependente, e ele foi morar, não mais sendo neto do rei, que tinha morrido, ele foi morar numa cidade chamada Lodebar, que o pessoal também conhecia como terra do esquecimento. Só para chamar a sua atenção, geralmente, os deficientes, eles estão, ainda hoje, na terra do esquecimento, lá em Lodebar, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco para falar sobre isso. Mas olha só, a primeira pergunta que eu queria fazer para cada um de vocês, e deixando claro que essa palavra não é para o seu vizinho, não é para quem está sentado do seu lado, não é para aquela pessoa que está lá no teu trabalho, essa palavra é para você perguntar para você: será que eu sou assim? E a primeira pergunta é: qual a importância de um verdadeiro relacionamento em nossas vidas? Será que realmente é importante eu ter bons relacionamentos? Será que é importante eu ter amigos? Será que é importante eu ser verdadeiro, se eu tenho amigos, eu ser íntegro com essa pessoa? De novo, não estou falando do meu colega de trabalho, eu estou falando de mim. Segundo, quem eu sou em meus relacionamentos? Eu, Márcio, quem eu sou? Eu sou parceiro das pessoas que estão ao meu redor? Eu sou confiável? Eu não quero saber se meu colega é confiável, eu quero saber, eu sou confiável? E até que ponto eu posso ser confiável? E como é que eu sei que eu sou confiável? E uma terceira pergunta: eu tenho buscado bons relacionamentos? Muitos dos que estão aqui hoje vieram por relacionamento de outras pessoas. Fizeram um convite para você, talvez, vamos lá, é uma igreja boa, é uma igreja abençoada, lá o pessoal do reteté, lá o pessoal canta, vamos que é muito bom, e você se sentiu então atraído e veio, e de repente aqui dentro o Espírito Santo te convenceu, e falou com você: ó, aqui é o teu lugar, ou não. Mas nossa vida é cheia de relacionamentos, não tem como a gente viver sem relacionamentos. A pergunta é: eu sou uma pessoa que as pessoas gostam de se relacionar comigo? Até que ponto? Ou eu sou um enguiço, que as pessoas quando me vê até correm e viram as costas, porque eu sou o estorvo, eu sou o pessoal chama aqui em Mato Grosso, curva de rio, que ninguém gosta, quando passa perto até esconde. Então são coisas que a gente precisa refletir, e eu não estou falando lá de fora da igreja não, gente, eu estou falando aqui para nós, eu estou falando para nós, eu estou falando para mim também, porque Deus tem questionado muito isso comigo, a minha fidelidade com Ele, a minha fidelidade com a minha família, a minha fidelidade, eu tenho compartilhado isso com a minha esposa, com os meus colegas de trabalho, e a minha finalidade no ministério.
Será que eu sou realmente fiel? Verdadeiramente sou fiel? Será que se eu sentar com qualquer um de vocês, ou com a minha liderança, olhar para os olhos dela e falar: você confia em mim? Verdadeiramente? Será qual seria a resposta? E se a pessoa olhar para você e para mim e falar: não confio. Aí você vai querer saber o porquê. A pessoa vai começar a falar onde você tem errado, né? Coisa e tal. Mas é uma coisa que a gente precisa refletir isso. Porque eu não sei nem, se Deus perguntar para você: você é fiel a mim? Qual será a sua resposta? Porque no dia do juízo, no dia que nós estivermos juntos, frente a frente, Ele vai conversar com a gente. E aí, como é que nós vamos estar? Fiéis? Eu selecionei alguns tipos de relacionamentos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas tudo baseado na Bíblia e também baseado nas experiências humanas. No dia a dia, no nosso dia a dia. O primeiro tipo de relacionamento são pessoas que querem ficar próximos de nós. Não é só eu já tenho cabelos brancos e muitos dos cabelos brancos me abandonaram. Então eu faço parte de uma geração. Mas a minha geração lá atrás, falando aí para os Calebs, primeiro, você sabia que na nossa casa não tinha muro? A nossa casa tinha uns 3 fiapos de arame, e o terreno do vizinho via tudo o outro vizinho, e estava tudo bem. A gente entrava lá para pegar manga, para fazer alguma coisa, para levar um açúcar. As pessoas sentavam para fora de casa, nas suas cadeiras ali, esperando o outro vizinho passar, e nisso o pão de queijo e o café já estava pronto, esperando ali, e era bom demais da conta. Nós, de Mato Grosso, nós temos o rótulo de ser pessoas que gostam de conversar, pessoas que gostam de se relacionar, pelo menos éramos assim. Então, quando chegava no final da tarde, a gente não precisava ligar mesmo, porque na época não tinha telefone celular, era olheião e ficha mesmo, né? Então, a gente tinha o costume de chegar no final da tarde na casa do vizinho lá, ou o vizinho na nossa casa, e a gente não precisava avisar, e estava tudo bem, porque na hora que chegasse, era ali, era a maior festa, era a maior alegria. Então, existem pessoas que gostam de estar próximo, e está tudo bem, está tudo certo. Isso tem pontos positivos e muitos. Tem pontos negativos? Também tem. Porque se eu saio, imagina, eu vou sair do meu trabalho, vou passar na casa do Temilson, lá, aí a esposa dele já fez um bolo gostoso, que eu sei que faz mesmo, e a gente está ali saboreando. Isso é o ponto positivo. Mas o ponto negativo: se a nossa conversa ir para uma vereda de falar de pessoas, falar da vida de pessoas, aí já deixa de ser uma comunhão, para ser uma vergonhice. Desculpa. Perfeito? Aí a gente fala de um, que fala de outro, que fala de outro, que fala de outro, e termina nós até pecando. Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu quero me aproximar, mas eu quero que na aproximação o nosso relacionamento seja um relacionamento melhor possível. Eu de vez em quando, por exemplo, eu passo na casa do Douglas. E o Douglas, para quem não sabe, entre outras coisas de elétrica, ele gosta de pescar. Quando eu falo eu vou lá, pode ter certeza, irmão. É 2 pacu, é um pintado, é uma peraputanga, é um pirão. Não que eu queira tudo isso, mas se ele ofereceu, né? Eu vou. E nisso a gente senta na mesa, guarda essa palavra mesa, a gente senta lá para conversar. E a gente conversa de futebol. Eu sei que ele é corintiano, e está na Bíblia que Corinthians está aqui na Bíblia, eu não posso falar nada, está aqui, porque eu também sou. E a gente está tudo bem. O que não se pode é a gente estar sentado, a minha família com a família dele, ficar falando de uma terceira família, aí não. Mas esse tipo de relacionamento é bom, é necessário. Eu tenho falado para alguns dos irmãos que a gente mais conversa, eu falo: irmão, vai lá em casa, se quiser até dormir, tem um quarto lá, mas vamos lá, a gente conversa a madrugada inteira, não tem problema. Mas para mim é mais difícil me deslocar devido a uma situação familiar para ir na sua casa. Mas você está só você e sua esposa, vai para lá para a gente conversar. E o bolo é por minha conta, né? Por minha não, por conta da minha esposa, que faz um bolo maravilhoso, né? Então tem esse tipo de relacionamento, de pessoas que gostam de ficar próximas. Existe um segundo, que são pessoas que preferem ficar mais distantes. São pessoas que não gostam muito de intimidade.
São pessoas que não gostam de visitar e não gostam de ser visitada. São pessoas que para você ir para a casa dela, você tem que ligar 3 dias antes e falar: ô fulano, será que eu posso ir na sua casa depois da manhã? Queria conversar com você para ver como é que você está. Hoje nós estamos vivendo mais esse número 2. Por quê? Porque os relacionamentos estão se esfriando. Hoje está ficando mais difícil a gente se relacionar com pessoas. Hoje está ficando mais complicado. As pessoas não querem mais sair de casa. E as pessoas não querem mais dar abertura. Aí eu vou falar uma coisa de mim. Eu sou uma pessoa que, aqui eu estou falando muito, mas geralmente eu não falo tanto, mas eu escuto muito. E eu confesso a você, eu estudo a pessoa. Se a pessoa é uma pessoa mais à vontade, que me dá liberdade de ir lá na casa dela, eu vou. Agora, se a pessoa, eu vejo que a pessoa é mais assim, tipo, aqui tem um córrego, você fica lá e eu fico cá, está tudo bem. Está tudo bem. Eu nunca vou passar o limite. E respeito quem é assim. Está tudo bem. Só que eu prefiro mais o cafezinho, o pão de queijo. Eu passo na sua casa e você vem na minha e está tudo ótimo. Eu prefiro. Desde que a gente não vá para a vereda que eu falei, para a gente conversar da vida do outro, que aí complica. Amém? Então essas pessoas que gostam de ficar mais distante, são mais discretas. E já deu o seu recado. Se ela não te convida, irmão, ela já deu o teu recado. Eu não quero que você vá. É simples assim. Vamos só entender isso. Agora cabe a você, qual é o seu tipo? Eu não sei. Mas se você quiser me convidar para ir tomar um cafezinho lá, comer uma pamonha, Alessandro, lá na sua casa, lá, pode me convidar, viu? Estou pronto. Existe um outro tipo de relacionamento, que é um relacionamento conjugal. Aí eu estou falando para os casados agora. Não tem, todos os ambientes existem valores, todos os relacionamentos têm valores, mas quando se é de casais, nós temos que deixar isso muito mais polido, porque o casal, além de ter um relacionamento que veio apenas de um conhecimento, de um relacionamento, de uma amizade, agora se tornou algo com uma aliança. Aí a minha dedicação, a minha fidelidade, outros valores que agregam isso, intimidade, é diferente. Por quê? Tanto do primeiro, que quer ficar próximo, mas ele mora na outra casa, que quem quer ficar distante, que mora na outra casa, está distante. Você vai, faz o que tem que fazer e volta. No conjugal, não. Todo dia eu vejo a cara da mulher. E todo dia a mulher vê a minha cara. Isso faz com que os meus erros, que na época do namoro não aparecia, agora se aflora. Agora, uma vez casado, ela reclama do meu ronco, por exemplo, e aí dá uma cutucada, eu não vejo porque eu estou dormindo, mas eu sinto alguma coisa, eu rolo para outro lado, né? Agora eu vejo que aquele bolo de banana que ela me ofereceu na época do namoro, não foi ela que fez, ela pagou para a vizinha fazer, literalmente. Agora eu vejo que aquela feijoada que ela me levou lá na casa da mãe dela, e a mãe dela me recebeu naquele primeiro dia com aquela feijoada, agora eu sei que ela não gosta de cozinhar, e está tudo bem, mas esse é um relacionamento conjugal, que a gente está se conhecendo, mas quando nós assumimos casar, nós assumimos o ônus e o bônus, e vamos ter que conviver isso, até que a morte nos separe. E falando em morte nos separe, eu estava vindo para cá, aí estava perguntando, e aí, se eu for embora, você vai casar de novo? Eu não, nunca mais quero casar. E eu falei para ela, eu também não quero não, e vou fazer 7 dias de jejum, de oração, sem comer e beber nada. É claro que ela não acreditou, né? Mas o que eu estou dizendo para vocês, que o relacionamento conjugal não é fácil, mas é possível. Mas é possível quando Deus está no centro dos dois, quando Deus é a base sólida do nosso relacionamento. Vai ter problemas? Vai, já vou te avisar, e quem não casou aí, já vou te avisando, vai ter problemas sim, vai ter rusga? Vai, só não pode partir para o toque, e nem levantar a voz, não precisa disso,
Mas no relacionamento conjugal, quando tem Deus junto, o casamento é abençoado, a casa é abençoado, os filhos, vou chamar a atenção, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, os filhos são abençoados, e tudo que se faz num ambiente desse, tudo dá certo, tudo prospera, porque a bênção de Deus está ali, e isso é maravilhoso. Então agora eu posso tomar a minha decisão, eu quero essas bênçãos para mim, mas para isso eu preciso conhecer a verdade. Mas existe um outro tipo de relacionamento, vamos chamar de relacionamento fraternal. Um exemplo disso é o nosso relacionamento de dentro da igreja. A gente se vê às quintas, a gente se vê aos domingos, a gente se vê quando a gente vai para o monte, a gente se vê quando vai fazer um evento. Esse é um relacionamento fraternal, mesmo sendo um tipo de relacionamento mais voltado para o meio que nós estamos aqui agora, é um relacionamento que precisa de amor, que precisa de lealdade, assim como os outros, e que precisa de fidelidade. Agora, nós fazemos isso dentro da igreja? Quando o nosso irmão precisa montar uma grade como essa que está aí, cheia de luzes pendurada, para você chegar e você se sentir mais, ver a casa mais arrumada, será que eu amo tanto o meu irmão, mas eu não venho ajudar ele? Será que eu tenho essa lealdade, essa fidelidade? Será que quando a gente vem limpar o terreno, para colocar o meio de transporte de vocês com segurança, 100% de segurança, ninguém nunca entrou para roubar carro ali, mas e se precisar a gente cortar o mato de novo, que agora começou a chuva, quantas pessoas vêm? E eu sei falar para você quantas vêm, é difícil. Então é um tipo de relacionamento que a nossa igreja tem falhado. Eu não estou só falando da nossa, estou falando das igrejas todas, que eu conheço muitas igrejas. Então o ser humano, quando é favorável para ele procura ter um relacionamento. Quando não é favorável, ele procura ter um afastamento. Mas o que a Bíblia fala? Não é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo? Então eu tenho que me relacionar com o próximo. Por quê? E aí vem umas coisas importantes. Para começar, porque relacionamentos, bons relacionamentos, abrem portas para você. Guarda isso no seu coração. Bons relacionamentos abrem porta. Agora eu quero falar do quinto relacionamento, que é o relacionamento com o Espírito Santo. Amados, para quem crê na palavra, para quem acredita na palavra, e para quem tenta seguir a palavra, sabe que, uma vez que eu aceitei, estou na palavra, uma vez que eu aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador da minha vida, me batizei, a partir daí, o Espírito Santo mora dentro de você, mora dentro de mim, e a palavra fala que Ele é o meu consolador, meu ajudador, meu auxiliador, e a palavra também fala de amigo. Então você tem aí alguém que você pode se relacionar 24 horas do dia, você pode se relacionar toda e qualquer madrugada, na hora do almoço, na hora do café, na hora do trabalho, dirigindo o seu carro, e ele vai estar sempre junto de você, porque entre outras coisas, ele é o teu intercessor. Quando você começa a ter esse entendimento na palavra, a sua vida começa a ser diferente, porque aquele contrato ilegal que você ia fazer, você já não faz mais. Aquela propina que você ia pagar ou receber, agora você não vai mais fazer isso, porque o Espírito Santo vai falar para você: por aí não, por aí você está indo contra os meus princípios e abrindo brecha para que o inimigo entre e rebenta a sua vida e de sua família. Agora, eu preciso então, baseado nesse quinto item do relacionamento com o Espírito Santo, eu preciso então me apegar mais a Ele. Porque tem pessoas que, por exemplo, hoje, adorando ao Senhor, cantando o hino, tem uma experiência diferente,
Você não vai ver isso em bar, com bêbado, jamais. Você vai ver Zé Pilintra, Pombagira, um monte de coisa, mas você não vai ver o que você vê aqui dentro, o que você presenciou hoje. E é isso que o Espírito Santo está propondo para você. Ei, eu quero te propor isso na sua vida, para que você receba o melhor de mim, para que você ouça o que eu tenho para te dizer, para te livrar da roda dos escarnecedores, e para dar a você o que Salmo 93, 23 diz para você: o Senhor é o meu pastor e nada te faltará. Mas para isso você tem que deixar eu ser o seu pastor, e o Espírito Santo é essa pessoa que vai te guiar em todos os passos, a partir do seu pensamento. E se seu pensamento for bom, o fruto que você vai receber na sua vida será extraordinário. Amém? Eu falei sobre 5 tipos de comportamento, mas agora, uma frase que eu gostaria que você fizesse uma análise, porque a mim essa frase mexeu muito. Se não todos, a maioria que me conhece. Muitos conhecem os meus defeitos, muitos conhecem as minhas qualidades. Mas imagina você que só, até então, enxerga só as minhas qualidades. Se um dia eu pisar na bola com você, qual será a sua reação? Qual será o seu pensamento ao meu respeito? Isso mexeu muito comigo. Conviver comigo pode ser bom, mas quando eu errar com você, você vai continuar sendo meu amigo? Você vai continuar me amando? Todos nós erramos, irmãos. Todos nós, de uma forma ou de outra, corremos o risco de magoar pessoas, seja ela na área matrimonial, seja na área de relacionamento de amizades, seja na área com os colegas de trabalho, seja na área até mesmo com a nossa liderança. Mas e se isso acontecer? Você vai continuar me amando? E se for você quem errar? Você gostaria que eu o acusasse? Apontasse o dedo para você e seu erro e jogasse isso na sua cara? Ou você preferiria que eu chegasse até você a sós e perguntasse: meu irmão, o que aconteceu? Você gritou comigo, você não é assim, está precisando de alguma coisa? Mas de coração aberto e sem ironia: posso ajudar em alguma coisa? Porque lá fora, meu irmão, é isso que acontece todos os dias. Pessoas todos os dias querem derrubar você. Pessoas todos os dias querem ser melhor que você. Pessoas todos os dias vão querer pegar o que você já fez de bom e falar: ó, isso aqui é meu. E aí? Você vai acusar? Só deixando claro que a Bíblia fala que o acusador é o demônio. Então não precisamos de acusar, mas precisamos perdoar. Perdoar. E quando a gente consegue fazer isso, a gente tira um peso. A Bíblia fala que meu irmão errou comigo. A Bíblia fala: eu tenho que ir lá e pedir perdão para o meu irmão. E não é fácil, meu irmão. Não é fácil. E eu tive essa experiência por 2 semanas. Por uma coisa que eu não fiz, eu fui acusado. Por 2 semanas eu fiquei ali mastigando aquela situação, mas na sexta-feira, na frente de todo mundo da sala, eu fui lá e pedi perdão para uma pessoa, mesmo não sendo eu feito o fato. Fui lá e pedi perdão na frente de todo mundo, e todo mundo ouviu. Baixei a cabeça e dei um beijo nessa pessoa e fiquei em paz. E aquelas 2 semanas que estava me remoendo, porque é uma pessoa que eu estimo muito, me acusou, e ainda me acusar, ainda falou para um monte de gente o que não era, e acrescentou mais alguma coisa. Mas a palavra é sábia. Então eu prefiro que aquilo que eu falei em algumas ministrações aqui, que seja Deus verdadeiro e a situação mentirosa. Então essa situação, ela é mentira, porque o que Deus fala é o que é verdade. E eu prefiro e decido acreditar na palavra, e glória a Deus por isso. Agora eu quero levar você lá em 2 Samuel, no capítulo 9. Abre a tua palavra lá, por gentileza.
Segundo Samuel, capítulo 9. Amém? Encontraram aí? Rayane, encontrou, Rayane? Glória a Deus. Amém. Olha o que acontece quando duas pessoas têm bons relacionamentos e a proporção que isso pode alcançar no amanhã. Entenda isso, porque a geração, os seus filhos, os seus netos podem estar vinculados a essa palavra. Segundo Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim: disse Davi, nisso Davi já era rei, deixando claro, que essa situação aqui, Davi já era constituído rei, tinha todo o seu reinado, suas riquezas, seus soldados, etc. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amei, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amei. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, e inclinou-se, prostrando-se o rosto em terra. Isso já é Mefibosete declinando na frente de Davi, prostrando em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete, ele disse: eis aqui teu servo. Então Davi disse: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor a Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, como sou? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse: Ziba, tudo que pertencia a Saul e toda a tua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra tu, e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda o teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa do rei Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Querido, aquele relacionamento que nós falamos no 1 Samuel, relacionamento de dois amigos verdadeiros, fiéis, resultou agora, após alguns anos, na restituição de toda a terra de Saul, de Jonatas. Agora, a disponibilidade de uma pessoa que até então era esquecida, era aleijado. Mas Deus nunca esqueceu de Mefibosete, assim como Deus nunca esqueceu de você. Só que Deus, aqui nessa passagem, você não vê Ele falando: anjo, vai lá e fala para ele isso. Não, Deus sempre vai usar pessoas a teu favor para fazer com que justiça seja feita em todos os ambientes. Nessa ocasião, o relacionamento de dois amigos, quando necessário, Deus fez Davi lembrar daquele que um dia esteve com ele, que era o Jonatas, e abriu o coração.
tudo que era de Saul, agora eu te dou, Ziba. E vou te dizer mais, deixa Ziba ficar trabalhando lá, nessas terras. Você vai ter parte dela, mas eu quero você agora sentado na minha mesa, na mesa do rei, comendo do que eu como, vendo do que eu vivo. Se isso aconteceu na Bíblia, eu creio que aconteceu, é isso que Deus quer para mim e para você. Não importa se você foi esquecido, não importa se você foi abandonado pelo teu pai, pela tua mãe, pelos teus avós. O que tem que deixar claro aqui é que Deus não esquece de você. E no momento certo, se já não chegou, vai chegar, Ele vai te restituir tudo que você perdeu, e você vai sentar na mesa dos grandes, porque assim é a palavra do Senhor. E essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Mas para isso nós temos que fazer algumas outras reflexões importantes ainda nessa noite. Mefibosete, a palavra fala que ele se acidentou. A palavra fala a palavra aleijado. Nós, no nosso meio, falamos deficientes. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora, no teu coração. E por favor, sem ironia. Você está disposto a conviver com um Mefibosete na tua vida? Você traria alguém igual o Mefibosete para fazer parte da sua casa? Você daria um pedaço de pão, aqui fala pão, mas é uma alimentação completa, ao Mefibosete que bater na sua porta? Vamos ser sinceros, meus irmãos. A palavra fala que ele morava em Lodebar, que era chamada terra do esquecimento. E sabe por quê? Porque todos os aleijados, todos os deficientes, eles não têm oportunidade na casa de Deus. Me perdoa, mas é uma verdade. Quantos nós poderíamos estar aqui, por exemplo, eu estou falando da igreja no aspecto geral, e nós incluímos na nossa também, nós não somos melhores, mas será que nós estamos preparados para receber essas pessoas, que não tem ninguém por ela? Quem está se preparando para estudar Libras, para ensinar Libras? Quem? A quem Deus vai enviar? Quem está preparado para cuidar de um deficiente, colocar numa salinha especial, para ter um tratamento diferenciado? Às vezes, por uma pessoa ter um pequeno ou alto grau de autismo, nós já nos desesperamos. Como que eu vou trazer o Mefibosete? Como? Se nem na minha casa eu recebo isso. E vou dizer mais, eu não saio do conforto da minha casa para ir visitar quem tem o Mefibosete na casa deles. Se eu falar para vocês o que é uma codependência química, vocês poderão entender, mas para quem não entende eu vou falar. Se tem alguém que é viciado em tóxico, e ele é um dependente, a família é codependente, porque ela sente o impacto, ela vive aquela realidade. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Mãe sofre quando o filho está nessa situação, pai sofre, os irmãos sofrem. Eu estou falando isso porque eu já fui na boca de fumo, ver lá e tirar a pessoa de lá. Então quando eu digo codependente de quem é especial, vocês não têm noção como é a vida dessas pessoas, porque é codependente, porque vive no esquecimento, porque a própria igreja muitas vezes fecha os olhos e não quer ver como é a vida do outro lado. E eu confesso a você que não é uma novela, porque a realidade é dura, é dura. Você ir aqui perto, vamos pegar aqui 1,5 km, na casa do Tiago, para ajudar a trocar a fralda de um menino de 39 anos, que está definhando, que tem pouco mais de 50 quilos, uma pessoa que há 4 anos atrás era um homem perfeito, mas devido a uma doença cerebral, ele está definhando, precisa trocar a fralda, precisa comer também pelo bottom. Quem é que sabe disso? Muitas vezes você tem um parente seu
que é deficiente. O que você tem feito, meu irmão? O que eu tenho feito? O que nós da igreja temos feito, meu irmão? Por que a nossa igreja não tem recebido? Porque eles não vêm, mas nós temos ido em busca para trazê-los para cá. A família que tem deficiente, meu irmão, não é uma família comum, esquece. A família que tem deficiente é uma família que é dependente de sair, é dependente financeiramente, porque o custo de um deficiente, sem medo de errar, é no mínimo 6 vezes mais que uma criança normal. E para quem depende de aparelhos, então, mais ainda. Hoje uma home care infantil não sai menos de 25 mil mês. Não sai. Quem está disposto a receber os mefibosetes? Eu sei que essa palavra é uma palavra dura, mas é uma palavra também que abre o nosso coração e nos mostra onde é que eu estou, o que eu estou fazendo. Porque se ninguém resgatar essas pessoas, Deus vai se resgatá-las de qualquer forma. Se nós não ajudarmos, pode ter certeza, todas as dificuldades, Deus vai fazer alguma coisa. Só que Deus está procurando homens e mulheres dispostos a fazer algo. Mas eu não tenho condição. Não é você ter condição, é você ter disposição, que a condição Ele vai dar para você levar. É muito bonito, uma pessoa está grávida, vamos fazer um chá de fraldas aqui, é maravilhoso, e eu concordo, eu também participo. Mas é raro quando a gente vê alguém no grupo falar, tem que levar a fralda lá no hospital, você pode ajudar? Não aparece, gente. Que igreja nós somos, que igreja nós somos? Para onde nós vamos? Está na hora da gente fazer uma reflexão maior sobre isso. Mas para finalizar, como diz, falta só 45 minutos, para finalizar, o importante é com quem caminhamos o nosso processo, rumo ao propósito. Aonde você quer chegar? Se você já enxergou o propósito de Deus na sua vida, e sabe que existe uma distância, onde você está, para onde você quer chegar, tem um espaço. A promessa de Deus já falou para você, você vai alcançar isso, mas até você alcançar, muito provavelmente você vai ter que ter companhias, e o importante é quem vai caminhar com você nesse processo, quem vai te dar a mão para você chegar lá, para quando você chegar lá, fazer igual Davi fez. Tem alguém da família de Saul que eu posso usar de benevolência, para ele dar para você, ou para você dar para quem está andando com você, um pouco do que Deus já preparou para você. O crescimento está na caminhada, e quem está perto de você. Então seja o que for, sempre vai ter alguém. Então ajude essa pessoa a caminhar também, porque uma coisa é o teu propósito, eu estou dando esse exemplo, outra coisa é você ajudar pessoas no propósito delas. Glória a Deus. Deus deseja que todos nós tenhamos bons relacionamentos interpessoais, não só dentro da igreja, não só dentro de casa, mas aonde nós formos, nós sermos referência de pessoas de valores, de integridade, de lealdade. Alguém que pode ir lá no teu serviço e falar, você é diferente, eu quero ficar com você, me tira uma dúvida aqui, me ajuda nisso, e é o momento que você tem para falar da palavra de Deus, em todos os lugares, em todos os ambientes, e Deus vai preparar sim, homens e mulheres, para fazer isso, ainda nesse tempo. A lealdade é um dos valores mais preciosos que podemos ter em um relacionamento. Muitos casais se separam, porque alguém abriu uma brecha, e deixou de ser leal, e quando você deixou de ser leal, o diabo entrou nessa brecha, ele vai fazer, estou afirmando para você, se você não se atentar, ele vai fazer o que ele veio para fazer, matar, roubar e destruir. Não é eu que estou desejando isso, a palavra fala isso. O diabo só veio para matar, roubar e destruir.
Então nós não podemos dar esse espaço. Aí entra a pessoa do Espírito Santo para nós vivermos unidos, juntinhos, não deixando margem de dúvidas, não deixando brechas, para que a gente possa viver aquilo que Ele quer que nós vivamos. E o que Ele quer que a gente faça? Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Ponto, está na Bíblia. Então eu não posso deixar margem para o diabo, não posso, jamais. Bons relacionamentos podem abrir portas. Gente, 90% dos empregos hoje não é pelo teu currículo, desculpa. Você tem que lutar pelo teu currículo, tem e deve. Mas uma boa indicação de quem você é, abre muito mais portas, pode ter certeza. Aí sim, depois que a pessoa já falou e falou, ó, ele é bom, ela é boa, ela sabe fazer isso, ela é honesta, tudo, aí o chefe fala, manda ela entregar o meu currículo. O currículo vem depois. Mas a indicação de um bom relacionamento, ele sempre virá na frente. Para quem está no meio de trabalho, no âmbito profissional, sabe muito bem do que eu estou falando. Bons relacionamentos são sempre regados. Se eu tenho um relacionamento, João, com você, é importante, tanto eu quanto você, entendamos que o relacionamento é como uma planta, que precisa ser regada, aguada, cuidada, tirada. Ele quer crescer um matinho do lado? Não. De dúvida? Tira. Espinhos? Não. Praga? Não. Nós precisamos cuidar desse nosso relacionamento, mas para cuidarmos desse relacionamento, nós temos que ter uma temporalidade de estarmos juntos, porque quanto mais tempo passa, e eu vou ficando mais longe de você, pode acontecer o que a Bíblia fala, o nosso amor pode se esfriar, e é isso que já está acontecendo lá fora, mas aqui dentro nós não podemos deixar isso acontecer, nós temos que regar o nosso relacionamento. Se eu considero importante, dá uma ligada, faça uma visitinha para tomar um café com pão de queijo, vai lá na irmã Dominga, lá comer uma pamonha, lá bate um papo com ela, garanto que é a melhor pamonha que tem, gente, não só de Vargem Grande, porque quando eu falo que ela vai vender, só eu levo 100 lá para Cuiabá, tão boa que é, depois você vê aí, você vê o que eu estou falando. Então é isso, precisa ser cuidado. Então vamos fazer isso, em todas as 5 áreas, eu preciso regar, seja ela com o Espírito Santo, com uma boa leitura, com uma boa adoração, com uma boa conversa, seja com a minha esposa, com a sua esposa, seja no meu trabalho, seja em todas as outras áreas, eu preciso fazer isso. O Espírito Santo é o seu melhor e maior amigo, aprimore seu relacionamento com Ele, aí é você e Ele, meu irmão, aí é você e Ele, eu não posso. O nosso papel aqui, o apóstolo sempre fala, nós somos uma placa, nós podemos indicar para você, obrigado João, nós podemos indicar para você, para onde você tem que ir, mas cabe você tomar uma decisão e falar, realmente, é para lá que eu quero ir, lá onde? Vai na palavra, verifica que se o que nós falamos aqui em cima é verdade ou não, se for verdade, por isso aqui, vai, mas vai com vontade, vai com força mesmo. Se não for, vamos sentar e mostra para nós o que nós falamos aqui, se tem procedência ou não. Nós te damos essa liberdade. O que eu quero, resumindo, o que eu quero trazer para você hoje é que a Bíblia fala: o pai será capaz de esquecer ou deixar de amar algum dos filhos que gerou, e se existir acaso tal mulher, Deus se lembrará dessa criança em teu amor. Deus é o melhor e o maior amigo que você possa ter. Os seres humanos, eles podem errar e vão errar com você. Fica de pé enquanto isso. O ser humano, ele pode e provavelmente ele vai errar com você. E se isso acontecer, se você for perfeito, se você for 100% perfeito, talvez você não precise perdoar. Mas se você tiver consciência de que você também pode errar, aplique a palavra do perdão. Eu já errei, meus irmãos, e não foi pouco. Mesmo estando dentro da igreja, eu já errei.
não me alegro por isso. Mas o melhor é quando acontece o que aconteceu com duas pessoas bíblicas na Bíblia, obviamente. Uma com o filho pródigo, quando ele estava no fundo do poço, junto aos porcos, a palavra fala, e caindo em si. Quando caiu em si, a mente dele abriu. Poxa, na casa do meu pai, até o mais pequeno empregado vivia melhor que eu. Ou seja, a mente dele mudou, houve uma metanoia. E um outro personagem foi Pedro, que mesmo andando 3 anos e meio com Cristo, o negou 3 vezes. E a palavra fala que em um determinado momento, Pedro estava avistando Jesus, sendo maltratado naquela cruz, carregando aquela cruz. Só que o ângulo de visão de Pedro, que ele enxergava Jesus, Jesus também olhou para ele, e Jesus fixou os olhos em Pedro. E a palavra fala que naquele momento, foi o momento que Pedro foi convertido. Ele andou 3 anos, conhecia os milagres, conhecia Jesus, mas precisou passar por aquele momento de agonia, quando ele, segundo a palavra, ele se converteu. Eu sei que eu e você não somos perfeitos, mas Deus todos os dias quer mudar a nossa vida, para que nós possamos ser melhor que ontem. E eu não vou me preocupar ainda com o amanhã, mas hoje eu quero me posicionar e falar: Senhor, eis-me aqui. Espírito Santo, meu amigo, o que o Senhor quer que eu faça hoje de diferente, que eu possa ajudar alguém? Espírito Santo, qual é o Mefibosete que eu preciso acudir aqui em Varja Grande, que eu não estou enxergando? Espírito Santo, eu estou enxergando só o meu umbigo, mas a partir de hoje, abre a minha visão espiritual. Eu quero ser um agente de milagre, eu quero ser um agente de ajuda, eu quero ser um agente de socorros, e a palavra fala sobre esses dons, a palavra fala sobre o dom de governos e socorros, e muitos leem isso, e todos os anos a mesma coisa. Em julho nós falamos sobre isso em detalhes, mas onde está a prática disso? E Deus está te colocando hoje numa posição alta, dizendo: você já está pronto para fazer todas essas coisas. Deus está falando nessa noite, você acha que você não tem nada, mas eu já te dei o que você precisa para você fazer alguma coisa na vida de pessoas que não têm condições, pessoas que estão esquecidas naquela terra, pessoas que não recebem visitas, pessoas no qual não tem tempo sequer para arrumar a casa decentemente, porque o cuidado é 24 horas. Esse é o momento de reflexão, irmãos. Deus já deu para você todas as ferramentas que você precisa. Deus amou tanto você, que entregou o seu único filho, para que você tivesse uma vida melhor, em todas as áreas, naquela cruz. Nós vimos isso muito, só para entender, nós vimos isso muito no encontro com Deus. Naquela cruz estava 3 coisas principais: o seu pecado, a sua doença e a sua miséria. Ele tomou sobre si tudo isso na cruz, para que você, como filho do rei, porque ele é rei, ele fala que você é filho, então você é filho do rei, você é príncipe, você possa viver uma vida digna de príncipe. Mas para isso você tem que ter bons relacionamentos dentro da sua casa, filhos que não falam com pais, pais que não se abrem com filhos, irmãos que não conversam com os irmãos, esposa e maridos que não se conversam. Como Deus pode estar nisso? Sim, Ele pode, se vocês assim quiserem.